Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Olá, você que está ligado aqui na Rádio Imaculada e Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Núria Coelho e chego mais uma vez até você com o programa Igreja em Pauta. A maior floresta tropical do mundo, dona da maior biodiversidade do planeta, está em risco. A Amazônia nunca esteve tão no centro das discussões como agora e nunca foi tão devastada como nos últimos anos. As violações de direitos para as comunidades na Amazônia nunca se fizeram tão presentes e nunca foram tão urgentes as medidas que devem ser tomadas. Para explicar melhor essas questões, o Igreja em Pauta recebe o padre Dário Bossi, ele que é assessor da Repam Brasil e também assessor da Rede Igreja e Mineração. Então não sai daí, fica com a gente, o Igreja em Pauta está começando. Igreja em Pauta. A maior floresta tropical do mundo, dona da maior biodiversidade do planeta, está em risco. Sem a Amazônia, não conseguiremos vencer a luta para combater as mudanças climáticas. Somente nos últimos meses, mais de 1 bilhão de árvores tombaram na Amazônia. A atividade agropecuária avança cada dia sobre a floresta. Os rios estão sendo ameaçados pela construção de hidrelétricas, garimpos, invasões e roubo de madeiras continuam assolando terras indígenas e unidades de conservação. A área da floresta, as áreas da floresta, estão sendo vendidas via leilão para empresas explorarem o petróleo e o gás natural. E sobre toda essa questão da Amazônia, o Igreja em Pauta conversa agora com o padre Dário Bossi, ele que é assessor da Repam Brasil e da Rede Igreja e Mineração. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Igreja em Pauta. Muito obrigado, um abraço, saudações a todos os ouvintes desse programa e à Rede Imaculada de Comunicação. A Amazônia ela nunca esteve tão no centro das discussões, né, como agora. A Amazônia nunca foi tão devastada como nos últimos anos e as violações dos direitos para as comunidades da Amazônia nunca se fizeram tão presentes e nunca foi tão urgente as medidas que devem ser tomadas. Padre, eu começo perguntando para o senhor qual é a situação atual da Amazônia hoje. Veja bem, a Amazônia sempre foi considerada como uma terra de conquista. Uma terra, desde quando foi conhecida e ocupada, invadida, sempre foi pensada de fora para dentro, como algo do qual pudéssemos extrair, saquear, retirar, em função do chamado, entre aspas, desenvolvimento, que na verdade nem pode ser considerado assim por se tratar de um modelo tão excludente. Então, a Amazônia, ainda hoje, é pautada pelo viés do extrativismo predatório. Isso que tento explicar, né? Considerar a Amazônia, o Papa Francisco também diz isso, como simplesmente um depósito de matérias-primas que servem para outros, entende? Então, algo a ser retirado, desde o látex inicialmente, a madeira, o ouro, os minérios, o petróleo, o gás, a água. E para isso, a necessidade, então, de instalar na Amazônia grandes infraestruturas em função deste escoamento, né? E, além disso, estruturar um sistema construído por gente, inclusive gente em condições de direito menores, em condições de subordinação subhumanas, gente também utilizada em função desse modelo de exploração, né? Gente sacrificada para desbravar as regiões que têm que ser conquistadas em função da acumulação, da expansão do latifúndio, da entrada, né? A expansão do arco de desmatamento. Então, digamos, o que mais nos preocupa hoje são, de fato, os grandes projetos na Amazônia, que são grandes projetos, como digo, de fora para dentro, de retirada de infraestruturas, de monocultura. Quando falamos de monocultura, falamos do gado até a soja, o eucalipto, tudo aquilo que evita valorizar a Amazônia como um espaço de diversidade.
e também os grandes projetos de energia. Por exemplo, as grandes hidrelétricas que se revelaram de um impacto extremamente grave, tanto sobre as populações como sobre o equilíbrio climático do planeta. Essa é, infelizmente, um retrato real e preocupante da Amazônia de hoje. Agora falando especificamente de algumas regiões, quais são os grandes projetos na Amazônia que resultaram em mais de 300 deslocamentos forçados, muito grave isso, de famílias da região de Piquiá, fica no Amazonas? Sim, inclusive eu vivi lá por 10 anos, fica na Amazônia Maranhense. Por falar a verdade, fica naquilo que era a Amazônia do Maranhão. Infelizmente, o Maranhão é um desses estados que sofreu esse processo de progressiva destruição. Fica muito pouco, de fato, a presença da Amazônia e da floresta em pé no Maranhão. E Piquiá é um desses territórios, é um território que foi marcado desde o final dos anos 80 pelo programa Grande Carajás, o programa coordenado pela Vale, a época Vale do Rio Doce. Nesses dias recordamos, inclusive, a memória do crime da Vale em Brumadinho, que ceifou a vida de 272 pessoas e marcou toda uma região, poluindo toda a bacia de um rio. Mas aí há outras regiões, como essa da região de Carajás, em Pará e Maranhão, que são atingidas pelos grandes projetos de mineração e siderurgia. Então, como ele explicava, Piquiá se encontra nesse eixo de escoamento, porque pouco distante de Piquiá existe a mina de ferro a céu aberto maior do mundo. E imagine, esta mina está no coração da Amazônia. Então, nesse eixo de escoamento, os impactos são muito fortes por toda a infraestrutura do trem que vem levando para fora, para a exportação, o minério de ferro, milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com um lucro incrível, mas com pouquíssimos benefícios para toda a região. No caso de Piquiá, se instalou ao redor desse povoado um polo siderúrgico diretamente conectado com esse eixo de escoamento do minério de ferro, com um nível de poluição extremamente grande, ao ponto que era inviável a manutenção das pessoas lá. Hoje, inclusive, com muita tristeza, estamos celebrando aniversário de morte do coordenador, o seu Edivar Cardial, presidente da Associação de Moradores lá, que morreu exatamente por insuficiência respiratória ligada à poluição. Então, o povo de Piquiá foi obrigado a um reassentamento coletivo. Mas veja bem, só para terminar essa história, é uma história muito triste, que dentro de si contém também umas cores de esperança, porque apesar de ser obrigado a esse reassentamento coletivo, Piquiá conseguiu reivindicar o direito à participação e controle desse reassentamento. E foi assim que este povoado que está sendo reconstruído está sendo feito a partir do protagonismo deles. É a própria associação de moradores que está determinando onde, como, o projeto urbanístico e estrutural do bairro exigiu que todos os moradores fossem deslocados numa mesma região para não fragmentar e separar as famílias, e em breve, se Deus quiser, teremos este novo bairro, que é um sinal ao mesmo tempo de sofrimento, de injustiça, mas também de protagonismo do povo, de resgate, de dignidade e de liberdade. Em Abaetuba, aí já no Pará, você que está nos ouvindo, a Amazônia é muito grande, ela pega vários estados do nosso norte, né, o norte do Brasil, exatamente, Nordeste, e também países que fazem fronteira com esses estados. Então, Abaetuba é no Pará. E por lá, comunitários lutam para barrar a construção de um terminal de uso privado. Na prática, padre, quais são as consequências reais para os povos que vivem nessas áreas? Sim, exatamente. Em Abaetuba, a questão é o terminal portuário da Cargill para o escoamento da soja, né? Então, eu explicava para vocês antes, né,
É a mesma história, muda o tipo de produto, né? Pode ser gado, pode ser soja, pode ser minério, mas vocês percebem como o modelo é comum. Existem focos de produção e extração, depois existe uma grande infraestrutura para escoamento e, em função tudo, da exportação. Então, o mesmo modelo que quer se instalar na Abaetuba para o escoamento da soja, com esse terminal portuário que fica praticamente agregando a soja trazida pelas barcaças e carrega grandes navios que vão enviando a soja para alimentar as vacas e os porcos da Europa, da Ásia. É impressionante esse modelo econômico, né, que suga a Amazônia para alimentar animais que ficam a milhares de quilômetros de distância. E aí a comunidade, obviamente, essa infraestrutura toda impacta muito a comunidade local, as comunidades tradicionais, que sempre viveram numa relação com o rio diferente daquela que esses grandes projetos impõem, transformando. Por isso que a comunidade reagiu inclusive com o apoio da igreja, né? Particularmente a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, naquele caso. Vocês percebem como é importante uma igreja, como diz a Laudato Si, capaz de escutar o grito do pobre, o grito da terra, e de se colocar a serviço de quem denuncia essas violações. Também parte do mundo político está denunciando, né? Mas eu queria um pouco frisar essa constante da extração para a exportação, que é praticamente, se a gente for pensar, uma réplica tecnologicamente mais sofisticada da versão colonial que o Brasil sempre viveu nesses últimos séculos. Por isso que a gente diz, e o Papa Francisco da Amazônia declarou isso em pleno, estamos num modelo ainda neocolonial para a Amazônia, que é aquilo que a gente rejeita. O problema de Abaetuba, já para terminar, é a questão da licença ambiental. Em geral, todos esses grandes projetos necessitam de licença. E aquilo que nós, como igreja, escutamos quando encontramos as comunidades, é que falta, ou é muito mal feita, a consulta às comunidades em função da licença ambiental. Consulta que é obrigatória, consulta prévia, livre e informada, né? Então, é bastante grave isso, né, que os grandes projetos, como dizia antes, se instalam a partir de projetos que não são consultados com o povo. O nosso Dom Altevir, só para fechar, quando era bispo de Cametá, né, na mesma região do Pará, ele havia feito uma denúncia parecida, apoiando uma caravana dos pescadores tradicionais ao longo da bacia do Tocantins-Araguaia, outro rio ameaçado por outro modelo de escoamento da soja, que é a hidrovia naquele rio. Então, para dizer como isso é muito comum e para dizer como é importante que a igreja não fique assim ignorando ou desconsiderando todas essas denúncias. Padre, a CNBB lança esse ano a campanha da fraternidade, cujo tema é a fome. Como é que é a questão da fome na região amazônica? Porque, assim, as pessoas podem falar assim, mas tem rio, muitos rios, né? E as pessoas podem pescar. Só que elas não sabem que a maioria dos rios hoje são contaminados pelo mercúrio. Mas temos muita terra, por que a pessoa não planta para comer? A terra também está comprometida, também está contaminada. Qual é a realidade da fome na região amazônica? É impressionante, tanto as grandes cidades como o interior. Aliás, como a senhora está acabando de comentar, é bastante contraditório isso, que a fartura, né, típica da Amazônia em seu interior é algo que acaba sacrificando, ao contrário, que não é acessível para os povos, principalmente exatamente pelo impacto da poluição, mercúrio devido à poluição do garimpo, mas ainda mais gravemente pela falta de acesso aos territórios. Quer dizer, as pessoas que moram no interior da Amazônia não têm possibilidade, não têm direito aos seus territórios.
as comunidades indígenas, muitas delas ainda não têm suas terras demarcadas, ou quando têm suas terras demarcadas, têm elas fortemente ameaçadas pelos madeireiros, os garimpeiros. A gente conhece muitas experiências super interessantes de guardiões da floresta, onde os indígenas, imagina o paradoxo, estando num país onde o Estado deveria garantir o direito ao território, tem que organizar sistemas autônomos de vigilância para evitar que seus territórios sejam invadidos. Então, territórios não reconhecidos, também de quilombolas ou de outras comunidades tradicionais, ou territórios invadidos, tudo isso impede a construção de projetos produtivos consistentes. Imagina, quem vai cultivar numa região onde tu não tem segurança que terá direito de colher o que tu cultivas, né? Então, é essa a razão principal da insegurança alimentar destes povos. A luta contra a fome passa, como primeiríssima condição, passa pelo direito aos territórios. E isso é algo que a igreja e a sociedade civil está cobrando muito também do poder público, né? Temos muita esperança que, nesse novo governo, essa compreensão seja assumida. E temos alguns sinais que já estão nos confirmando essa esperança, graças a Deus. O presidente Lula acenou que a COP30, que acontece em 2025, seja em Belém, no Pará. Essa é uma maneira de as pessoas discutirem verdadeiramente o desmatamento e o clima da Amazônia, o clima na Amazônia, a partir de uma realidade concreta, não só através de leituras. Padre, qual é a importância, se acontecer, qual é a importância de um Estado que está na região amazônica sediar uma COP? Enorme, enorme. Há de se pensar que as conferências das partes, isso é a COP, né? Conferência das partes sobre o clima, vem cada vez mais perdendo força política. Se tornaram, eu uso essa expressão um pouco forte, encontros de hipocrisia ambiental. São, por exemplo, as promessas da COP21, essa famosa COP que foi tida em Paris, foi a COP em função da qual o Papa Francisco escreveu a Laudato Si, sabe, em 2015. As promessas daquela COP, que foi histórica, foi realmente muito forte, não foram até hoje cumpridas. E ainda mais, as COPs seguintes acabaram cada vez mais isolando, afastando a sociedade civil e a igreja, e os movimentos sociais, os movimentos ambientalistas. Por exemplo, recentemente a COP no Egito, né? Impossível uma pressão e uma presença da sociedade civil devido à forte repressão desse país. A próxima COP será nos Emirados Árabes. Imagine, quem vai coordenar a próxima COP será o manager da principal empresa pública de petróleo dos Emirados Árabes. Então, como pode um petroleiro falar de clima, né? Como realmente aqui temos a raposa no galinheiro, né? Então, vocês percebem como se perde, né, a força política das COP, devido às lobbies e à influência dos grandes poderes, né, econômicos. Assim, é super urgente colocar a Amazônia no centro, tanto a Amazônia como bioma, porque a Amazônia é o refrigerador do mundo, junto às outras florestas contínuas do planeta. Mas também colocar a Amazônia no centro, graças à criatividade e às soluções inovadoras de seus povos. A gente quer dizer que a solução não vai vir de fora, pelas tecnologias ou pelas economias desse sistema capitalista que está condenando o mundo ao aquecimento global, mas vão vir pela tecnologia sofisticada dos povos que há milênios conseguem conviver com o meio ambiente sem destruí-lo. É isso que temos que reaprender. Então, garantir, como dizia antes, os territórios aos povos, incentivar suas formas de vida de produção, repensar a relação cidade, campo, floresta, investir na qualidade de vida, de segurança alimentar, de higiene, de saúde pública nas grandes cidades amazônicas. Tudo isso é urgentíssimo. E quando for discutido a partir de dentro, em Belém, será com certeza
um jeito de tratar a COP e a relação com a Amazônia diferente daquilo que está sendo feito em outros países do mundo. Só terminar lembrando que em julho do ano passado, 2022, se celebrou em Belém o Fórum Social Panamazônico, a convergência dos povos indígenas originários dos movimentos, e havia uma forte presença da igreja em Belém, né? Então é bem interessante mostrar como essa mobilização dos povos para Belém foi um dos motivos que estimulou e que autoriza, que dá autoridade ao Brasil para dizer: aqui queremos que se discuta a Amazônia e o futuro do planeta e do clima. O novo governo ele já sinaliza mudanças e acredito eu que para melhor. O Brasil nunca teve um ministério voltado para a Amazônia, né? E hoje o governo Lula nomeou a maranhense Sônia Guajajara para o Ministério dos Povos Indígenas. Padre, o que muda e o que isso representa na vida da Amazônia? Então, é uma grande esperança, como você dizia. A Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, a Joênia Wapichana coordenando a FUNAI, primeira mulher indígena primeira indígena a coordenar a FUNAI, Célia Chacriabá, Juliana Cardoso e outros indígenas na Câmara Federal, a chamada bancada do COCAR. Quer dizer, a pauta indígena está assumindo finalmente, né, protagonismo no Brasil. E esse será, 2023, um ano decisivo, inclusive, porque será discutido também, em nível Poder Judiciário, o direito dos povos a seus territórios, a partir do não à tese do marco temporal. Então, assim, como é importante ter indígenas que pensem e que nos ajudem a construir o Brasil a partir de seu ponto de vista, de sua lógica. As políticas para os povos indígenas feitas pelos povos indígenas. Portanto, não é mais uma democracia de tutela ou uma democracia de representação. É uma democracia de participação. Isso, inclusive, eu fico contente com isso, está se dando em outros ministérios. Isso dá esperança, porque estimula também a sociedade civil a não se isolar do governo. É muito arriscado, em qualquer tipo e cor partidária de governo, se separar o poder legislativo, executivo, da participação popular. Então, a presença de indígenas dentro dos ministérios, acho que é mais um sinal dessa participação. Só queria dizer que isso não vai ser fácil. Por quê? Porque há muita tensão interna, há muita disputa de interesses muito fortes, inclusive no próprio governo, né? É um governo de frente ampla, sabemos, foi um governo criado tão amplamente para evitar uma deriva fascista, que estava cada vez mais crescendo no país, mas é um governo onde há uma disputa que, inclusive, vai dar bastante problemas. E no próprio Congresso a gente tem visto isso. Então, não vai ser fácil para os indígenas, tanto no parlamento como no executivo, defenderem suas pautas. E aí entra, queridos ouvintes, o nosso papel. Nós não somos políticos partidários, políticos que têm o poder, mas nós temos uma vocação política, que é a vocação à participação, à sociedade civil, à igreja. Não pode se afastar do grito dos povos indígenas e pode hoje apoiá-los exatamente a partir dessas lideranças, que até onde eu sei e até onde eu partilhei, são pessoas que querem, honestamente, com todas as suas forças, fazer o bem para os seus povos e para o nosso país. Eu conversei com o padre Dário Bossi, ele é assessor da Repam Brasil e da Rede Igreja e Mineração. Padre, com certeza a gente vai voltar a se falar, mas por hora, muito obrigada pela sua participação aqui com a Rádio Imaculada. Muito obrigado a vocês, condutores da transmissão, aos ouvintes. Um abraço forte e com prazer voltarei a conversar com vocês. Igreja em Pauta. E nós ficamos por aqui com mais um programa Igreja em Pauta, que vai ao ar todos os dias, às 2 da manhã e às 11 da noite, e de segunda a sábado, às 7h30 da manhã.
E você pode ouvir o programa a hora que quiser pela internet. É só acessar o nosso site miliciadaimaculada.org.br. Um grande abraço para você e até o nosso próximo programa. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade.